Já está no ar o aplicativo da Rádio Frater para smartphones com sistema Android e Windows Phone. Entre na Play Store do seu celular e procure por Rádio Frater. É só baixar, é gratuito. E curta toda a programação e bênçãos da Rádio Frater. Rádio Frater, vivendo o querigma. Vivendo o querigma. Na internet, para evangelizar. Rádio Frater. Começa agora. Programa em Palavras. A boa notícia. Muitos têm dificuldades em entender a palavra de Deus. A Frater Querigma te ajuda. Programa em Palavras. A boa notícia. Um bate-papo descontraído de pregadores da Frater sobre a palavra de Deus. Apresentação Frater Gerson Ferreira. Muito boa noite, que Deus abençoe você. É uma alegria receber você mais uma vez nesse programa, nesse lugar tão especial que é o programa Em Palavras, né? A gente tem tido um retorno de todo mundo que tem assistido conosco, tem estado conosco, gostando das discussões aqui. Então, esse é o lugar. É uma maneira diferente, mais descontraída, para você discutir a palavra de Deus. Seja bem-vinda. Esse é o Em Palavras. Estaremos aqui por 1 hora, né? Como você sabe, você que está já nos acompanhando nas últimas semanas, nós estamos em tempo de pandemia, cada participante está em sua casa. Então, eu estou aqui no lugar do titular, Gerson Ferreira, que está na casa dele, que já vai aparecer aqui. Deixa eu dar uma boa noite para todos os meus irmãos. Olha que bonitinho. Boa noite, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu não mexi no áudio de vocês. Vocês vão abrir no áudio de vocês. Amém, amém. Boa noite, Renato. Boa noite, amém. Emerson, Romeu, Sandrinho e todos que nos acompanham. Que Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Eu tô mais chique aqui, ó. Eu tô com câmera especial, nós trocamos a nossa câmera, graças a Deus, aqui, então eu tô mais chique, mais de longe, ó, fiquei até bonito, que é difícil ficar bonito, hein? Mas vamos lá. Você pode... milagre, né? Olha lá, não, agora eu tô, deixa eu me sentir aqui, ó, tá bom, Emerson? Bom, você pode mandar o seu recadinho, vai aparecer aqui na minha tela, já tem gente aqui, ó, dizendo na escuta, Rafael Pereira Lima Borges, o Rafa Borges, Deus abençoe, meu irmão. Lúcia Maria Teixeira, a Vandete, a Karina Barros, Maria Valquíria, enfim, e mais os outros que não comentaram. Então, quando você comenta, aparece aqui na minha telinha, entendeu? Tá? Nós vamos juntos daqui até as 9 da noite, 9 e pouquinho, durante 1 hora nesse programa especial. Por que é especial? Porque cada programa para nós ele é especial. Cada programa tem um tema específico. E hoje vamos falar do Pai Nosso. Eu coloquei algumas perguntas lá no enunciado, na divulgação do programa. Daqui a pouco a gente fala nossa. Primeiro, eu quero dar uma boa noite individual de cada um. Chamar o meu amigo Romeu. Boa noite, meu irmão, o nosso Bible Man. Boa noite, meu irmão. Paz de Cristo a todos, a paz de Cristo Gerson, Sandrinho, paz de Cristo Emerson e todo querido ouvinte, né, que está nos acompanhando essa noite. O Espírito Santo possa nos iluminar essa noite. Louvado seja Deus, amém. Que Deus abençoe. Já que você passou a bola falou Gerson, Sandrinho, Gerson, seu boa noite sozinho agora, só você, vai lá. Boa noite, Renato, boa noite, Romeu, Sandrinho, Emerson e todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook, pelo aplicativo, pelo computador da Rádio Frater. Realmente, hoje o tema, o Pai Nosso, né? Será que nós prestamos atenção quando estamos rezando o Pai Nosso ou rezamos mecanicamente? É isso daí. Agora, Sandrinho, Alessandro Souza, boa noite, meu irmão. Boa noite a todos. Boa noite, meus irmãos aqui de comunidade. Boa noite àqueles que estão nos ouvindo e que seja que seja um bom alimento a palavra de Deus para nós nessa noite. É isso daí. Sandrinho, quando você for falar, fala um pouquinho só mais alto, que é de disparidade de microfones, tá bom? Mas ficou legal, deu para ouvir legal. Não, a câmera tá ótima, meu irmão. Emerson, cabelo cortado, a voz. Boa noite, meu irmão, que Deus abençoe você. Boa noite, Renato. Boa noite, Renato. Boa noite, Gerson, Romeu, Sandrinho. E a todos os ouvintes da Rádio Frater e a todos os internautas que estão nos acompanhando na live. Louvado seja Deus pela vida de cada um.
E nessa noite a gente tem mais um tema aí para poder apreciar, se aprofundar, né? E hoje falando sobre a oração do Pai Nosso, né? Na ocasião em que foi pedido a Jesus, e aí foi apresentado aos apóstolos, e esse espalharam pelo mundo, né? Através da igreja. E estamos aqui hoje para meditar sobre essas palavras. Muito bom, muito bom. Temos um monte de curtida. Eu vou colocar vocês quatro. O pessoal já tá dando comentários aqui, ó. Olha que beleza aqui, ó. A Vandete. Olha o comentário da Vandete. Ah, não gostei não, Van. Que Deus abençoe. Renato, cheio de graça. Não, deixa pra lá. A Lúcia não pode haver censura, hein? A Lúcia, boa noite. O Rafael Borges, meu irmão, na escuta. Boa noite, Paulinho. Karina Barros, shalom, meus irmãos queridos. Boa noite, Karina, que Deus abençoe você. A Cida, o que a Cida falou? Galera do Em Palavras, boa noite, que Deus abençoe. Maria Valquíria, deu um ok aqui, Deus abençoe, meu irmão, boa noite. Não, kkk, não foi nenhum. Maria Valquíria está tirando sarro de mim. Mas vamos passar para ele, né, o nosso Bible Man para ler a palavra de hoje. Romeu, meu irmão, vai contigo aí para ler a palavra de hoje. Primeiro você tem que lembrar que a gente tem que falar aonde está, qual a palavra de hoje para o pessoal pegar em casa, tá bom? Vamos lá. Eu vou colocar aqui uma trilhazinha enquanto isso. Vai lá. Mateus, capítulo 6, do versículo 7 ao 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você que está em casa. Deixa eu mudar a trilha aqui para não... Eu tirei a trilha para a gente não atrapalhar a palavra. Eu estranhei o silêncio, irmão. O que foi, Santo? Eu estranhei o silêncio hoje. É porque na hora da palavra... deixa eu explicar uma coisa, o pessoal que está acompanhando. É assim, o programa que Estamos evoluindo. O programa que faz a live, quando vocês estão falando, ele corta o outro som. O outro som é aqui da rádio. Mesmo assim, às vezes fica alto o outro som, por mais que eu baixe aqui, entendeu? Então, na hora da palavra, que é o momento mais importante nosso, que a gente tem uma regularidade, eu tô tirando o som, deixando só esse silêncio, para que a palavra seja perfeita, certo? Já que estamos falando de palavra perfeita, né, vamos pegar aí a primeira parte aí que eu acho que é muito importante, né, da palavra de hoje, os dois primeiros versículos. Começa aí, Romeu, e já começa por você, o que você começa a entender, porque logo no começo, não vou dizer que tem uma pegadinha, não é uma pegadinha, mas tem uma direção muito forte. Começa contigo hoje, Romeu. Hoje eu vou passar a bola para o Romeu. Os dois primeiros versículos. Vai lá, lê aí e vamos comentar eles. Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Primeiramente,
Primeiramente, essa palavra, quando orardes, não usei muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Muitas pessoas ficam preocupadas, né, quando lê esses versículos, né, principalmente com as pessoas que gostam, né, de orar em voz alta. Só que no original fala de palavras vãs, né? Não useis palavras vãs. Ou seja, palavras chulas. Às vezes as pessoas falam de palavra repetitiva, mas a oração da Ave Maria, a oração do Santo Terço, é uma palavra tão repetitiva. Por que eu quero entrar nesse detalhe, irmãos? Está faltando a musiquinha de fundo hoje. Porque Ela está assim, ela está mais baixa para não atrapalhar a vossa voz. vamos lá. Por que a oração da Ave Maria? Porque nós precisamos meditar em cada mistério da oração da Ave Maria. Cada mistério, cada Ave Maria que nós rezamos, nós precisamos meditar na vida de Jesus. Meus irmãos, esse Bible Man, ele tá com problema, entendeu? Vamos explicar para ele. Hoje é o Pai Nosso, não é Ave Maria. Não, sim. É só que a primeira parte está falando das orações vãs. Não usei muitas palavras. Entendeu? Não sei se vocês estão me compreendendo. Porque às vezes nós somos julgados, mas vocês ficam rezando, vocês ficam repetindo. E o que está escrito aqui, não useis muitas palavras. Não, sim. Eu quero pegar um ponto antes. Você está lendo de qual Bíblia, o Romeu? Eu estou lendo pelo Católico Orante, irmão. Pelo Católico Orante, tá. Algumas Bíblias, como na Bíblia Ave Maria e em outras que usa a linha da CNBB, tem um pouquinho antes de quando orardes, que você colocou aí, tem eles trazem assim, naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. Não é isso que está na de vocês também aí, meus irmãos? Isso. Né? Então, Jesus disse aos seus discípulos. A primeira coisa que eu acho interessante a gente colocar e abrir essa discussão, porque antes de quando orardes, eu queria trazer essa reflexão sobre aos seus discípulos. O que significa isso? Disse aos seus discípulos. Porque isso tem uma profundidade doutrinal aí. Quem são os discípulos de Cristo? E foi aquela pergunta que eu coloquei. Quem pode rezar o Pai Nosso? Tá? Eu queria passar aí para Emerson e Sandrinho, pode ser o Gerson também, mas não sei quem vai pedir a palavra aí, tá? Para dizer isso. Quem pode rezar? Porque tem uma questão da nossa doutrina muito forte em relação a isso que envolve o batismo na iniciação cristã. Quem começa comentando isso? Que antes de quando orares aberto, espalhatafoso, sei lá como que é essa palavra, aberto, mas quem pode rezar o Pai Nosso? Todo mundo pode rezar o Pai Nosso. Eu sei, todo mundo pode rezar o Pai Nosso, mas quem quiser pode rezar o Pai Nosso, mas dentro da doutrina católica, quem pode rezar o Pai Nosso? Sandrinho, quer tu? Pode ser. Vambora. É uma pergunta meio acho uma pergunta difícil de responder e deixar bem claro a resposta, mas vamos tentar. Não tô querendo fazer pegadinha, não. Eu puxei você porque Gente, só falar, eu puxei o Sandrinho porque eu e o Sandrinho e Emerson temos uma função na comunidade que demos aula de doutrina. O Emerson lá em Vargem Grande e eu e o Sandrinho para o pessoal aqui de Osasco, né? Então, por isso que eu perguntei isso e mexe com termos que a gente está lidando agora recentemente, entendeu? Mas não tô querendo botar ninguém em pegadinha, não, mas vamos lá. Mas mesmo assim, né, a gente está sempre estudando e aperfeiçoando, né? Ninguém sabe tudo. A gente sabe muito pouco, na verdade, e a gente faz um esforço aí pela necessidade da evangelização. Mas é o seguinte, né? Como você disse, todo mundo pode rezar, porque todo mundo pode falar o que quiser, né? Pode se dirigir a Deus. Agora, o que eu entendo é que todo mundo, de certo modo, é um filho de Deus. Por quê? Porque Jesus ele conquistou essa façanha por nós. Então, existe essa possibilidade.
Agora, se você quiser ser um filho legítimo, colocar ali no papel quem é seu pai realmente, isso se faz pelo batismo. Então, você legitima essa paternidade de Deus através do batismo. É o batismo porque no batismo você é incorporado em Cristo. Enxertado. Incorporado ou enxertado, as duas palavras cabem nesse caso, né? Porque é no corpo, né? Então, incorporado ou enxertado. Enxertado na videira. Incorporado é você estar no corpo, né? E Cristo diz, eu sou a videira, vós sois os ramos. Então, se nós estamos em Cristo, nós passamos também a ter essa filiação divina. Então, você torna legítimo, você reconhece a Deus como Pai, e o Pai te reconhece como filho. Então, assim, é uma legitimação, porque, de certo modo, todos têm esse direito. Esse direito por Cristo foi conquistado para todos. Agora, resta assumir ou não através do batismo. Se você quer realmente Deus como Pai ou não. Se você não quiser, é uma escolha de cada um. Mas se você quiser legitimar essa paternidade, o que faz de você um verdadeiro filho de Deus é o batismo. Mas nada impede de qualquer pessoa rezar o Pai Nosso. Pensei que ia falar, pegadinha do malandro, mas Sandrinho foi muito bem. Emerson, ainda estou nos discípulos, né? O que você me fala desses discípulos aí que o Sandrinho explicou? Deixa eu só colocar, eu perguntei isso exatamente por isso, viu, Sandrinho? Exatamente porque eu não vou lembrar o número do parágrafo agora, mas quando estamos estudando o sacramento do batismo, da iniciação cristã, se fala que nós recebemos pela água, né, um banho, e esse banho dessa água é muito mais do que um banho, é uma iluminação, nós somos iluminados, e a partir daí deixamos de ser criaturas e passamos a ser enxertados no corpo místico de Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo, nos tornamos filhos, e aí na doutrina ele fala, e é nesse momento que o batizado tem a condição de rezar o Pai Nosso, porque ali somos filhos. São detalhes muito importantes, mas que dão o verdadeiro valor da nossa doutrina e o porquê das coisas. Certo, Emerson? Certo, Renato. E, Renato, você já deixou a bola quicando quando você disse passamos a fazer parte do corpo místico. Isso faz a gente entender que rezar o Pai Nosso, como dito pelo Sandrinho, não teria uma exclusividade, mas só faz sentido para quem é batizado. Quem for batizado passa a fazer parte do corpo místico da igreja, né, onde Cristo é a cabeça e o corpo místico é sua igreja, né? E nós temos essa condição de chamar o Deus Pai de Pai, porque Jesus nos deu essa condição, e essa condição veio através do batismo. Só que aí nos colocou dentro de um conjunto de fatores, que somos parte da igreja, temos que conviver com outras pessoas, ao conviver com as outras pessoas, há o desgaste, né? E por conta de tudo isso, o Pai Nosso dá, logo no começo, a exaltação que é própria a Deus, né? Todo louvor, toda entrega, né? Dizendo da santificação do seu nome, né? E falando do seu reino, mas vai na direção também de qual é a condição que nós nos submetemos, porque eu sou filho. Por ser filho, eu tenho uma condição, e eu não posso querer que seja outra condição, porque já está condicionado, né? Sendo filho, eu tenho que ter essa prática. Tendo essa prática, eu estarei no céu. Então, você vê que tudo está muito interligado, né? Jesus começa esse comentário dizendo que há uma maneira de se orar, há uma maneira de se dirigir, que não se ganha as coisas de Deus
pela argumentação, porque Deus sabe de todas as nossas necessidades. Nós conseguimos uma relação de ser ouvido por Deus por praticar aquilo que Jesus nos colocou, que, em suma, é amar os outros. Só que o amar está muito condicionado ao perdoar, e essa é a parte difícil, né? Por isso Jesus começa a falar, você reza, exalta a Deus, né? Dá toda a sua condição e lembra que para você ter graça diante de Deus, você tem que estar aberto ao perdão, a uma condição que às vezes machuca muito a gente, né? Porque nós também somos praticantes de situações que machucam os outros. Então, nós precisamos ter uma condição de perdoar, ser misericordioso, para que a misericórdia de Deus nos alcance, nos tornando cada vez mais filhos. Então, nós estamos dentro aí de um ciclo, né? Pela condição que é dada na oração do Pai Nosso, que faz lembrar qual é o nosso papel enquanto estivermos vivos, até a ocasião em que nós somos chamados por conclusão da nossa vida, da nossa história. E aí, a gente tem muito mais... Era só para ele dar a introdução, ele acabou com o programa, ele já falou tudo. Você não acha? Era só para ele dar os primeiros parágrafos, Gerson. Vai contigo aí, dentro de tudo isso que foi falado, comenta aí com a gente, meu irmão. Bom, quando Jesus fala que não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos, é até uma pergunta da Cida aí no Facebook, é que muitas vezes a gente quer tanto aquilo que é a nossa vontade, primeiro que a gente quer aquilo que é a nossa vontade, não colocamos a vontade do Senhor na frente, né? Então, os pagãos, quando rezavam, ou quando rezam, eles não falam, eles não estão rezando para Deus como se colocando como um filho que espera aquilo que é melhor do pai. Não, eles estão exigindo de Deus. Eu peço, eu quero aquele filho marrentinho que bate fica batendo o pezinho no chão, fazendo buraco. Então, o pagão, quando ele reza dessa forma. Ele reza de uma forma que ele quer ser atendido, né? Essa é a primeira situação. E a segunda é que, muitas vezes, mesmo a gente, além dos pagãos, e nós, como batizados, que rezamos o Pai Nosso, muitas vezes parece que Deus, a gente trata Deus como surdo. Que a gente pede uma vez, daqui a pouco pede a mesma coisa de novo, e daqui a pouco de novo, pede de novo a mesma coisa. Quer dizer, o desespero, a ansiedade nos leva a ter esse tipo de atitude. Então, quando Jesus fala, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, nas vossas orações não multipliqueis as palavras. Quantas vezes a gente se pega falando uma coisa, daqui a pouco está rezando pela mesma coisa, né? É não acreditar, é não confiar. Uma vez eu vi um pregador falando assim, às vezes a gente entrega o nosso problema aos pés da cruz, e antes de levantar, já pega o problema para a gente e leva de volta, né? Em vez de deixar aos pés do Senhor, leva de volta para casa. Então, muitas vezes, quando a gente recebe, quando a gente reza muito, multiplica as palavras, demonstra uma falta de confiança naquilo que Deus entende que é ser o melhor para nós. Eu tenho a mania de todo o meu projeto, tudo que eu vou fazer, até as coisas mais simples da vida, assim, até de sair de carro, ir para algum local, eu tenho o costume de colocar na mão do Senhor, Senhor, eu quero fazer isso, mas que seja feita a vossa vontade. E quando a gente fala que seja feita a vossa vontade, é difícil de aceitar. A gente fala assim com o coração doendo, Senhor, que seja feita a vossa vontade, mas assim, tudo bem, Senhor, que seja feita a sua, mas se der um jeitinho, aí faz a minha, por favor, né? E Deus sabe aquilo que é melhor para nós. Então, nesse primeiro discípulo é bem claro. Os pagãos, quando rezam, eles rezam exigindo de Deus, né? E quando a gente multiplica muitas palavras, que a gente não confia naquilo que o Senhor tem, que é o melhor para nós. Muito bem. Nós estamos chegando na parte já do meio do programa, né? O Romeu... voltou. Falei, olha... Voltou. Romeu não falou nada ainda. Eu quero deixar uma pergunta. É que eu estou trabalhando. Tudo bem. Nós estamos em casa. Aqui é reunião nem palavras. O legal que eu estou perguntando
eu quero deixar o Rafa Borges. Outro dia tava eu, o Rafa e mais alguém numa reunião, não lembro quem foi. E eu falei de uma coisa e ele colocou, Renato, você vai falar do ouvir-nos, não é ouvir-nos, né? Perdoai-nos, né? Do perdoai-nos porque as pessoas rezam, mas eu quero falar depois do intervalo, tá, gente? As pessoas rezam, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E, sinceramente, o Pai Nosso, eu queria até pegar esse ponto, porque quando a gente lê, quem tá com a Ave Maria aí, dos três, Emerson, lê quem tá com a edição Ave Maria, essa parte do perdoar para nós, e aí depois eu trago para gente, que a gente fique pro segundo bloco, as respostas. Leia. Tá, versículo 12. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Sim, agora, Romeu, lê aí o mesmo versículo seu, por favor, irmão. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É isso daí. Qual que é o correto? Porque durante muito tempo, eu confesso para vocês, eu comprei lá atrás, olha que interessante, vocês vão lembrar, o CD do terço, hoje já é tudo online, né? E aí, deixa eu só olhar aqui se tá certo, o CD do terço. E aí, no terço lá do Padre Joãozinho rezando, né? Eu tô deixando todo mundo aqui, e aí fala, perdoai-nos as nossas ofensas. E eu falo assim, mas eles não têm noção, como que eles gravam um CD falando português errado? Se é perdoai-nos, já é as nossas ofensas. Então é perdoai as nossas ofensas. A minha pergunta para depois do intervalo é perdoai-nos ou é perdoai as nossas ofensas? A Bíblia do Romeu, que está dentro do Católico de Corante, está perdoai nossas ofensas. Já a Bíblia da Ave Maria, a edição da Ave Maria, está perdoai-nos as nossas ofensas. Entenderam? A pergunta que eu deixo para você que está em casa e para nós aqui também é perdoai as nossas ofensas ou perdoai-nos as nossas ofensas. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Rádio Frater, vivendo o querigma. Continue com a gente, não fique sem entendimento. Escute, participe do programa Em Palavras. A boa notícia. Aqui na Rádio Frater. Seja bem-vindo. Você está na Rádio Frater. Ser Frater. 1 minuto com o fundador da comunidade Frater Querigma, Francis Pontes. Ouça e leve consigo. Ser Frater Querigma é a resposta de Deus às necessidades deste mundo. A minha necessidade e a necessidade sua é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a resposta de Deus para nós. Jesus foi enviado ao mundo para nos salvar, para nos libertar do poder de Satanás e do mundo, de modo que possamos viver uma vida nova, agora e para sempre. Teremos uma vida nova em Jesus. Temos uma vida nova em Jesus. Esta é a resposta de Deus para nós. Jesus é o único, com seus méritos infinitos, que tem o poder para te libertar do poder de Satanás e deste mundo. De nos libertar do poder deste mundo. Ser Frater, um programa mantido pelo Clube do Anúncio da comunidade Frater Querigma. Frater Querigma. Olá, amigos. Aqui quem fala é Marcelo Duarte, da banda Anjos de Resgate. Nós também estamos ligadinhos na programação da Rádio Frater. Deus abençoe. Eu sou Elaine, da banda Arcanjos. Estou na Rádio Frater. Olá, pessoal da Rádio Frater. Aqui é o Fred Pacheco, da banda Dom. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Eu também estou na Rádio Frater. Eu estou na Rádio Frater. Sou o Padre Cláudio. Também estou na Rádio Frater. Estamos aqui com o Fafá de Belém. Alô, comunidade Frater Querigma. É uma alegria estar aqui. Eu sou o Padre Henrique, da paróquia Santa Isabel, e também estou na Rádio Frater. Olá, eu sou o Juninho, da banda Arcanjos, e também estou na Rádio Frater. Eu sou o professor Kendall, e também estou na Rádio Frater. Eu sou a Josi, da banda Arcanjos, e eu também estou na Rádio Frater. Oi, meu irmão e minha irmã. Aqui é o Padre Antônio Maria. Eu também estou na Rádio Frater. Deus abençoe.
Oi, eu sou a Dai da Banda Arcanjos e estou na Rádio Frater. Valeu, Frater Querigma! Todo mundo se encontra aqui. Rádio Frater, na grande rede, vivendo o Querigma. Continue com a gente, não fique sem entendimento. Escute, participe do programa Em Palavras. A boa notícia. Aqui na Rádio Frater. Continuamos juntos aqui na Rádio Frater. Eu deixei meu microfone fechado. Aqui você está acompanhando a gente direto aqui eu estou direto dos estúdios da Rádio Frater. Meus irmãos, cada um em sua casa, cada um já posicionado ali. Já vou pedir para eles já começarem a abrir. Eu deixei abrir seus microfones. Eu deixei uma perguntinha aí, se é perdoai ou se é perdoai-nos, né? As nossas ofensas. O pessoal mandou, não sabe, se alguns estão pondo interrogação, né? Outros dizendo ali no comentário do Emerson. Eu falei que o Emerson acabou com o programa, eu estou avisando aqui, né? Então, assim, perdoai ou é perdoai-nos? Né? Meus irmãos, e aí? Desse questionamento aí, é perdoai ou é perdoai-nos as nossas ofensas? Né, eu comentei outro dia, acho que estava o Romeu também, era eu, o Rafael e mais alguém, né? E não lembro quem foi. E aí, quem quer começar, né? O Emerson já acabou com o programa, né? Então vamos pro Sandrinho. Fala, irmão. Meus irmãos aqui, ó. Aqui. Se fosse eu tava assim, ó. Deixa eu falar primeiro. Tem a versão Jerusalém, que eu estou com ela aqui na mão. Inclusive, o Rafael Borges está aqui mandando mensagem para mim. Irmão, cadê a Ave Maria que eu te dei? Tá aqui chamando a atenção. Eu tô com a Jerusalém aqui. Com o programa com 5 Bíblias na mão. Na Jerusalém, o Renato, tá escrito assim, ó, e perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. Repete da Jerusalém, e também... E perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. Aí sim. Né? O que vocês acham, meu irmão? Sandrinho, Gerson quer falar? Emerson também, tô brincando, pode falar quando quiser, viu, meu irmão? Pode responder. Tô achando que tem alguma pegadinha aí, então... Tá bom, não, é porque a maioria das pessoas, infelizmente é isso, 90% de que eu vejo quando eu vou nas missas, meus filhos ficam me cutucando assim, olha lá, pai, o que eles falaram, olha lá, pai, o que eles falaram. Eles falam assim, perdoai as nossas ofensas. Só que quando você está sendo perdoado, você tem duas situações, o perdão da ofensa e a reconciliação com o Senhor. Deixa eu me colocar aqui só eu. O perdão da ofensa e a reconciliação com o Senhor. São duas coisas. Jesus fala, a doutrina fala de reestabelecer a amizade com o Senhor. Se a gente for pegar lá na palavra, João 15, a partir do versículo 15 e 16, Jesus fala, já não vos chamo de servos, chamo de amigos. Amigo, porque o servo não sabe o que o Senhor teu Deus faz. Quando o Senhor nos chama de amigos, né? Então nós temos que, e quando a gente machuca alguém, tem dois perdão. Já viu quando a pessoa fala assim, olha, eu perdoo o que você fez, tá bom, mas eu tô muito chateado com você. Por enquanto eu seguro. Lá passou, tudo bem. Dá um tempo. Então são duas situações. A primeira situação é perdoar o nosso pecado. E a segunda é restabelecer a amizade, esse contato, restabelecer esse contato com a mãe igreja. Então, o Pai Nosso correto é perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas esse nos, ele existe. Se você que está em casa quer abrir lá, põe assim, site do Vaticano em português, Pai Nosso. Botar no Google, vai estar lá. Perdoai-nos as nossas ofensas. Na Bíblia Ave Maria, perdoai-nos as nossas ofensas. Na Bíblia Jerusalém, perdoai-nos as nossas ofensas. Então, tem essa cidade, e muita gente reza, perdoai as nossas ofensas.
o correto é perdoai-nos a nós e as nossas ofensas, e aí fazendo uma reconciliação com o Senhor. Certo, meus amigos? Quem quer comentar na nossa mesa aí? Bom, o sacramento da confissão nos ajuda bastante nessa meditação do que você acabou de falar, né, Renato? Porque realmente, quando um mal é cometido, seja lá ele qual for, ele ofende a Deus e ofende a pessoa. A passagem do filho pródigo dá essa legitimidade ao que você acabou de falar, né? Eu pequei contra Deus e peguei contra ti, meu pai, são as palavras do filho pródigo, porque ele fala que são dois ofendidos, né? E quando nós vamos buscar o sacramento da confissão, nós estamos na busca do perdão de Deus e da busca também do perdão e também da orientação para não cometê-los mais, porque muitas vezes a gente tem esse mal recorrente, né? Existe essa particularidade. E assim, essa parte fica tão no centro do Pai Nosso, que fala dessa condição nossa, né? De perdoar para ser perdoado, né? Nos coloca nessa prática. Ela diz que é uma dinâmica muito intensa, né? Que é muito próprio do reino. Então, se a gente pudesse dizer que existe uma política, né? Talvez a palavra tá tão judiada, né? Mas uma política no reino de Deus é ter uma prática para com o outro, para que Deus possa ter essa atitude para conosco, né? Então, recorrente, nós temos que... O Pai Nosso nos faz lembrar que no dia a dia a gente sempre pelo menos tem que praticar tais condições, né? O Gerson falava, quando nós rezamos o Pai Nosso, são palavras vazias ou realmente nos mexe, né, com a nossa essência? Porque toda vez que rezamos o Pai Nosso, quase sempre nós lembramos que alguma coisa a gente está deixando de fazer sobre algum aspecto, né? E quando a gente reza e essas palavras entram por um ouvido e sai pelo outro, não provoca aquilo que era o desejo de Jesus na oração. Falarmos, reconhecermos, né, a nossa dependência de Deus e a nossa condição recorrente. De novo, Gerson. Eu nunca tinha pensado. Sensacional. Olha que interessante como é bom em palavras. Eu nunca tinha pensado. Vou deixar você, Romeu. Eu nunca tinha pensado nessa questão do filho pródigo. Peguei contra ti e contra Deus, né? E aí, quando você falou que no sacramento da penitência, o sacramento da confissão, como a gente conhece, a gente tem que chegar para o padre e dizer para a igreja, né? O padre representa a igreja. Pequei contra ti e contra Deus. Perdoai-nos as nossas ofensas. Romeu, fala, meu irmão. Deixa eu aproveitar que teve uma trégua aqui, viu? Graças a Deus. Pegando esse trecho, né? Esse trecho importante que o Emerson citou. Toda a oração do Pai Nosso é uma oração realmente completa, né? Jesus não poderia nos ensinar algo que não fosse completo, não fosse tão bom, que não fosse para a nossa salvação, se não fosse para nós refletirmos. E é muito interessante essa parte, porque, olha só, quando nós falamos, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Ou seja, você está dizendo para Deus, tá vendo? Eu perdoo. E o Senhor não vai me perdoar, Senhor? Então, perdoa as minhas ofensas, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa, porque eu sou um miserável, eu sou um pecador, Senhor. Mas só que, Senhor, eu tenho perdoado. Tá vendo aquela pessoa que ela fez comigo? E será que realmente é dessa forma? Quantas pessoas não estão com a alma cheia de feridas por falta de perdão?
Quantas pessoas... Eu sempre digo que o perdão, a graça do perdão, cura as feridas da alma. Quantas pessoas não são libertas depois de perdoar, né? Ou depois de serem perdoadas também. E eu vejo muito, irmãos, por aí, né? As pessoas dizendo, mas quem perdoa é Deus. Nós não perdoa, entendeu? O homem não perdoa, nós apenas desculpamos. Então, espera aí, você reza a oração do Pai? Rezo. Então vamos lá, então, que está escrito lá em Mateus 6. E nós pegamos do versículo onde está o Pai Nosso. Esse versículo 12 diz claramente que se nós não perdoar, como que nós queremos ser perdoados, nós não somos capazes de perdoar o nosso próximo, o irmão nosso, e nós vivemos a vida inteira amargurado, nós vivemos ressentindo as coisas que já aconteceram lá atrás, e as coisas não dão certo, você pede para Deus e nada acontece pela falta de perdão. Então, é interessante, porque quando nós vamos lá no confessionário, como o Gerson disse, nós vamos lá atrás do quê? Atrás de perdão. Saímos de lá aliviados, né? Mas e aí? E o perdão que você precisa dar para aquela pessoa? Né? Quantas pessoas vão lá no caixão, vão chorar no caixão, depois vão chorar no túmulo, porque não foram capazes de perdoar enquanto a pessoa estava viva. Esperou a pessoa morrer para pedir perdão, e já não adianta mais, ele não vai ouvir. Ele não vai ouvir. É bom ter muito cuidado, né? E colocar em prática, principalmente esse versículo 12. Entendeu? Perdoa. Alguém quer comentar mais? Porque tem pergunta entrando aí, e quero falar... Renato. Oi, fala, Gerson. Seria interessante você explicar de novo essa questão do perdoai-nos, que ela é muito interessante, entendeu? Passa de novo para a gente entender melhor o porquê do perdoai-nos. Acho que muita gente nunca prestou atenção nisso. Perdoai-nos as nossas ofensas. Né? Perdoai-nos as nossas ofensas. Então, o que acontece? Existem duas situações na questão do perdão e na confissão, principalmente, no sacramento da confissão, tá? A situação é, você é reconciliado com a igreja, diz a nossa doutrina, e você tem o perdão do seu pecado. Então, por causa disso que o Pai Nosso correto é perdoai-nos, então fazer o meu perdão, a minha reconciliação com a igreja e as nossas ofensas. Perdoai-nos as nossas ofensas. São duas situações, não é somente perdoai as nossas ofensas, porque eu preciso me reconciliar com a igreja. E isso fica mais claro, como o Emerson falou, quando você está confessando, porque você está ali diante para receber o perdão de Deus e para se reconciliar com a igreja. E o padre, ele é a pessoa constituída para isso. Se ele tem pecado, se ele não tem pecado, aí não estou querendo ser grosso, é um problema dele com Deus. Né? Ele é constituído para fazer aquela função, independente da vida pessoal dele. E se ele está fazendo a função, ali é a persona Christi, a pessoa de Cristo, exercendo o sacramento. Então, perdoa-nos e as nossas ofensas. É basicamente isso. Se vocês olharem todos os Pai Nossos em português, tá? Depois eu quero falar um negócio do Pai Nosso de Travelman. Depois eu quero falar um negócio de Travelman, tá? Mas se você olhar o Pai Nosso em português a maioria dos lugares, na língua portuguesa, é perdoai-nos as nossas ofensas. Certo, Gerson? Tem uma perguntinha aqui, né? Deixa eu só falar com o pessoal que está em casa novamente, eu vou voltar aqui para mim, né? Porque tem uma perguntinha aqui do senhor Rafael Borges. Rafael Borges, ele faz parte desse programa durante muito tempo, nosso irmão de comunidade, consagrado, e também faz parte do programa Tópicos, focalizando mais no teu tópico e entre outras coisas. E ele faz uma perguntinha, eu vou botar na tela aqui. Cadê a pergunta do Rafael? A Elane está dizendo boa noite. A paz de Cristo, minha irmã. Uma pergunta aqui, ó. Vou colocar a pergunta aqui do Rafael. Uma pergunta. O Abba do Pai Nosso está no diminutivo. Paizinho. Aí ele pergunta logo depois. Como vocês veem isso? A pergunta veio de fora. O Abba do Pai Nosso está no diminutivo. Abba Pai, Paizinho. Como que a gente vê isso? O Emerson está sorrindo. E aí, meus irmãos? Como que vocês veem isso? A programa ao vivo, a pessoa vai mandando pergunta e vai falando, né? Como que vocês querem
como que vocês querem? Quem quer falar aí? Quem vai colocar? Gerson, Emerson, Sandrinho? Desculpa a minha ignorância, Não mas precisa eu não brigar, entendi direito a pergunta, tá? Oi? Eu não entendi direito a pergunta, se você puder repetir. Você entendeu? A internet tá... Na verdade, eu nem sabia que estava no diminutivo, né? Para mim, pra mim é novidade. Eu sabia do aba, o diminutivo. Bom, de uma maneira ou de outra, eu vejo, eu queria que vocês comentassem isso, uma questão de intimidade. Ser um com o pai, assim como eu também sou um, né? Aba, meu pai, da questão da intimidade. Deixa eu voltar para mim aqui, né? Aba, pai, né? Da minha intimidade. Então, eu vejo essa questão, eu queria que vocês comentassem isso e essa questão do se eu não perdoar o pecado do meu inimigo, os meus também não serão perdoados. E aí eu tenho uma queixa profunda a dizer isso em relação ao povo e abrir abertamente. Alguém quer comentar essa questão da intimidade? Entendeu? Você que está em casa pode participar também, Rafael. Põe a resposta que você quer ouvir, meu irmão, aí. Porque às vezes a gente pergunta, conheço meus irmãos, já tem a resposta prontinha ali, né? Já sabe certinho ali, né? E às vezes quer colocar. Eu fiz essa pegadinha hoje com vocês. Emerson, comenta então essa parte da intimidade, ou Sandrinho, sei lá, comenta aí, Emerson. Então, Renato, eu já tinha, por conta de uma música, já tinha notado que a pessoa que tinha composto uma música no segmento cristão falava Aba, pai, meu paizinho. Aí, ali eu já falei, eu acho que o Aba tá trazendo uma entonação de intimidade. E aí o Rafael, sabiamente, né? O Rafael, que sempre que possível tá presente aqui conosco, e é também um formador, também nos ajuda a meditar. Mas o que você acabou de falar é muito claro. É a relação paizinho, intimidade. Porque, olha só, no Velho Testamento, há uma distância, né, entre a maneira como as pessoas enxergavam a Deus. No Novo Testamento, Jesus traz uma entonação de família, né? Então, quem é Deus em nossa vida? É o nosso Pai. No Velho Testamento, a proximidade de pai estava em Abraão, que é considerado o pai da fé. Tanto é que há umas passagens onde os judeus dizem, o nosso pai é Abraão. E aí é curioso, porque Jesus vai apresentar no Pai Nosso e vai se dirigir, né, a Deus como Pai, o Pai dele, mas dizer que ele é também nosso Pai, e vai nos colocar dentro dessa esfera de intimidade. Então, Aba, trazer essa entonação de carinho, mostra, né, essa relação que a gente tem, né, na família, né, de proximidade, de intimidade. E curioso, o uso da palavra aba de intimidade já fez menção um pouco antes, quando Jesus fala assim, antes de vocês pedir, ele já sabe o que você vai pedir, ele sabe sua necessidade, né? E alguns dias eu estava me recordando uma passagem em que Filipe fala para mim, aí quando Jesus se aproxima de Natanael, Jesus diz assim, Natanael, eu te vi debaixo da figueira, e aquilo mexeu com Natanael, porque debaixo da figueira era algo particular da história do nascimento, da ocasião em que as crianças foram mortas, mas Natanael foi colocado no pé da figueira para ser escondido, para não ser morto. Aquilo era da história de Natanael. Então, Natanael fica mexido, porque Jesus sabe da intimidade. Então, no Pai Nosso, né, Jesus fala assim, olha, esse Deus é o Deus da intimidade. Por isso, do uso dessa palavra, né, palavra de intimidade, palavra de proximidade. A passagem antes que fala de Mateus fala assim, ó, vai lá no seu quarto, né, aonde ninguém vai te ouvir, mas Deus vai te ouvir, porque ele sempre te ouve. Só que nesse momento você vai ter uma intimidade maior, vai ser só ele e você.
Então, a palavra aba tá no diminutivo e C tem essa entonação carinhosa, para mim não é nem muita surpresa, né? Porque todo o contexto está falando de... Deixa eu só voltar aqui para vocês. Oi, Renato? Isso, voltou. Deixa eu só voltar aqui. Mas é isso mesmo, concordo, é isso mesmo que o Emerson falou. A intimidade que nós temos que ter com Deus é exatamente a intimidade que o nosso filho tem com a gente, né? Quando o nosso filho quer algo ou quer se aproximar, primeiro aquele carinho do dia a dia, do benção pai, do beijo, do abraço. E quando ele quer nos pedir algo, ele tem todo um jeito de pedir aquilo para nós, né? Para se aproximar da gente, né? Para falar com a gente. Então, eu agora entendi a pergunta que a Clara tinha falhado, é exatamente isso, o que o Emerson falou, é a intimidade. Quanto mais nós oramos, mais nós temos intimidades com Deus. E a nossa relação com Ele vai ficando, sai daquela relação gelada, fria, para uma relação mais próxima de filho com o pai. Muito bom. Quanto mais se conhece, mais ama, né? É isso aí. Verdade. Exatamente. E essa intimidade, né? Essa intimidade aí que nós estamos falando, ela só se dá pela força do Espírito, né? Pela vivência. Pela força do Espírito Santo, né? Pela nossa vivência com Deus, através da força do Espírito Santo, né? No parágrafo aqui do Catecismo, 2777, né? No final do parágrafo, mais ou menos ali, está escrito o seguinte: quando essa parte do catecismo já fala do Pai Nosso, né? E diz o seguinte: quando ousaria a fraqueza de um mortal chamar a Deus seu Pai, se não apenas quando o íntimo do homem é animado pela força do alto? É uma pergunta, né? Quando ousaria a fraqueza de um mortal chamar a Deus de Pai? Então, é até um escândalo para os judeus nós chamarmos a Deus de Pai. Até hoje o judeu não chama a Deus de Pai. Quando Deus se revelou a Moisés, ele não falou que era Pai. Ele revelou o seu nome, que era Yahvé, eu sou. E aí Jesus nos traz essa novidade, que é uma ousadia, e que se dá através do Espírito Santo que nós recebemos no batismo. Não é possível chamar a Deus de Pai, se não for pelo Espírito também. Então, realmente, a nossa fé é relacional. É um relacionamento que nós temos com Deus, a ponto de Deus saber a ponto de Deus saber o que nós queremos antes mesmo de nós pedirmos. Deus já sabe o que nós queremos antes mesmo de nós pedirmos. Por quê? Porque a nossa fé é relacional. Não é uma troca que nós fazemos. É uma relação que nós temos com Deus pela força do Espírito. É relacional. É pai mesmo. Não é para ser algo... como que eu posso dizer? Algo superficial. Distante. Não é para ser algo superficial. É para ser pai mesmo. Ou é pai ou não é. E nós sabemos, né, dentro do nosso conhecimento de pai, e as mulheres que estão fazendo conhecimento de mãe, que nós conhecemos o nosso filho a ponto de saber o que ele precisa sem ele mesmo falar. Só pelo olhar, né? Sim, nós sabemos. Eu sei quando meu filho está doente, mesmo que ele não me fale. Eu sei, tem alguma coisa diferente. A mãe tem um sentido mais aguçado ainda, né? Nós estamos falando de pai e mãe, mas Deus é ainda mais. Deus não é um pai qualquer. Ele é o pai. Ele é o pai. Então, assim, muito mais aguçado esse sentimento, né, de Deus em relação a nós, de saber o que nós precisamos. Muito mais. Então, eu sempre falo, né, que minha mãe é impressionante. Se eu minto, ela sabe que eu tô... Lógico que eu não vou mentir para minha mãe, mas quando você é criança, né, você acaba falando alguma mentirinha, tudo, e a mãe já pega no ar, na hora,
né? Não adianta. Você pode ser muito esperto, achar que está enganando, mas você não engana. Minha mãe, você está doente? Pô, não estou não, mãe. Para não preocupar ela. Às vezes eu vou na casa dela e falo, mas você está doente, né? Você está gripado. Falou, não, mãe, estou bem. Falou, não, você não está. E ela sabe. Você está triste? Você está triste hoje, Alessandro? Ela falou, não estou, mãe. Ela falou, não, você está triste. Ela falou, mas eu estou te falando que eu não estou, mãe. Ela falou, mas você está. Então, assim, essa intimidade com Deus ainda é maior. É maior do que a nossa relação familiar. Né? Se não é maior, deveria ser maior, porque Deus é muito mais que o seu pai e que a sua mãe. Deus é o Criador. E só queria, para terminar, eu queria puxar aqui do catecismo algo assim que é importante saber, que o catecismo diz o seguinte, né, quando ele fala ali no 2779, ele diz o seguinte, que antes de fazer a nossa primeira invocação da oração do Senhor, que é o Pai, né, convém purificar humildemente o nosso coração. Convém purificar, olha a purificação que o catecismo pede. A purificação do coração diz respeito às imagens paternas ou maternas oriundas de nossa história pessoal e cultural. Aí ele falou, quando você chamar Deus de Pai, esquece, não use como referência o pai terreno e a mãe terrena. Olha só, vou ler de novo. A purificação do coração diz respeito às imagens paternas ou maternas oriundas de nossa história pessoal e cultural e que influenciam na nossa relação com Deus. Tá? Agora eu vou voltar lá no começo. Antes de fazer esta primeira invocação da oração do Senhor, convém purificar humildemente nosso coração de certas imagens falsas a respeito deste mundo. Então, por mais que o pai e a mãe, nosso pai e mãe, sejam bons, eles são incomparáveis a Deus. Deus não é um pai, Deus é o pai. Porque nós sabemos que tem pais hoje que espancam seus filhos, que violentam seus filhos. Então, nem todo pai serve como referência, né, sequer para representar o mínimo que seja de Deus. Esse é um ensinamento do catecismo que eu achei importantíssimo. Porque se o pai e mãe falham, Deus não falha. Se a palavra diz que se seu pai ou sua mãe, na verdade diz a mãe, né? Se sua mãe te abandonar, eu nunca te abandonarei. Então, vamos lá. Prossegue. Olha só. Vai falar alguma coisa, Renato? Tá baixo, Renato. Tá baixíssimo. Melhorou agora? Sim. Sim. É o Osmar. Aí. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Chegamos a 1 hora de programa mais uma vez. As perguntas não param de chegar aqui. Entendeu? Os irmãos estão conversando aí entre eles nos programas, no programa, tá? Queria falar que eu tive que mudar a minha câmera. Hoje eu cometi minhas gafes, trouxe meu computador para ter uma câmera especial e ele acabou a bateria. Aí eu puxei pelo meu celular aqui, ó, a minha câmera, entendeu? Por isso que eu mudei de posição. Meu computador estava aqui, ó, tá aqui ainda. Mas vamos lá. Então, a Leninha trouxe uma pergunta aqui, né? O Marcelo tá dando boa noite a todos, Deus abençoe pelo empenho de cada um. Daqui a pouco eu falo do Sobriedade só amanhã, Marcelo, entendeu? A Leninha trouxe aí uma palavra, 2 questionamentos aqui, o pessoal ficou assim, Leninha gastando o latim. Dá uma olhada aí, vou colocar para vocês aí, pra gente estar no final, já tem que encerrar o programa, viu, minha irmã? Maleninha, Josi Trajano, a Josilene, a Lena Trajano, a Leninha, é tudo a mesma pessoa, tá bom? Pode chamar de Josi, que ela não liga, não. A letra do pai, em latim, se refere à dívida. Na tradução, há alguma diferença entre ofensa e dívida? Só que ela não só pergunta, ela gasta, ó, dá uma olhada aí, ó. Depita nostra, não, eu não vou ler para não humilhar vocês. Se vocês quiserem ler, porque eu sou muito superior no latim, eu falo latim fluente. Entendeu? Então eu não vou ler isso daqui para não humilhar vocês, né? Mas dá uma olhada aí, né? Depita nostra, nostri. Enfim, falando
de dívida, né? E aí, meus irmãos, dívida e ofensa, né? O pessoal está perguntando isso e depois vamos ter que ir para a oração, porque o programa está sensacional e fazer um fechamento já. Vocês querem falar já, fazer o fechamento? Começar pelo Gerson, fazer o fechamento, dívida, ofensa, do latim, e aí já dá as suas considerações finais. Gerson Ferreira. Bom, existem realmente algumas traduções que falam a sua dívida, né? Na verdade, a dívida, no meu entendimento, quando Jesus ensina na oração do Pai Nosso, está dizendo da dívida do pecado, né? Porque logo em seguida nós continuamos, assim como eu perdoo as minhas dívidas, quer dizer, Deus não é capaz. Se eu tenho uma dívida com um irmão, eu tenho que eu tenho que pagar essa dívida com ele, independente se essa é uma dívida de algo físico, vamos dizer assim, né, de espécie, ou se é uma dívida moral ou de pecado. Então eu entendo que essa dívida que é falada é a dívida, quando eu peco, eu estou em dívida com Deus e preciso pedir perdão para ele, assim como eu perdoo aquele meu irmão que me ofendeu. Depois eu gostaria que, se algum irmão quisesse complementar isso, né, poderia complementar em cima disso. E nas minhas considerações finais, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, que é maravilhoso hoje o programa falar sobre o Pai Nosso, né, e só deixar que no final do Pai Nosso, a gente, mais livrai-nos do mal, a gente lê, né, mais livrai-nos do mal. Esse mal que Jesus ensina, não é um mal de, sei lá, sofrer um acidente, de alguma coisa nesse sentido. É livrar-nos de fato de Satanás. Livrai-nos do mal mesmo. Esse mal que Jesus ensina e o catecismo nos ensina é nos livrar do inimigo, nos livrar do diabo, nos livrar de Satanás, né? Por isso que nós temos que, quando for rezar o Pai Nosso, a gente entender cada palavra do Pai Nosso e no final dessa oração entender que esse mal é para nos livrar do inimigo de Deus, Satanás, né? Bom, e agradecer mais a unidade, infelizmente está sendo pouco o programa, está realmente uma bênção. Maravilhoso. Deixa eu só complementar, o Gerson, se a gente pode complementar, quero complementar rapidamente aqui, e já falar de uma coisa, vou dar uma de Travel Man aqui, só para, não sei se vocês sabem, no Antigo Testamento, essa questão de dívida, essa questão de perdão dos pecados é muito ligado à dívida. Quando a gente pega a palavra do bom samaritano, que tem a pessoa jogada lá, e passa um fariseu, passa um judeu, e aí passa o samaritano e dá... Deus ligou alguma coisa lá? Ele está jogado lá porque ele não teve como pagar as suas dívidas, entendeu? Não teve como pagar as suas dívidas. E aí fala a questão de dívida. Então, essa questão de dívida e de ofensa é muito próxima em traduções. Então, vamos lembrar que muitas coisas saíram do aramaico, foram para o grego. O grego era o inglês da época, tá? Todo mundo tinha que falar inglês, todo mundo tinha que falar grego. E aí, do grego, né, muitas coisas, a igreja tinha o latim, adotou-se o latim, e o hebraico, o aramaico e o hebraico, adotou-se o latim, né, até chegar no português. É um longo caminho que a gente deve, graças a Deus, a São Jerônimo, que ficou lá onde o Jesus nasceu, que hoje é conhecido como Gruta de São Jerônimo, no lugar do nascimento, a Igreja da Natividade, tem a Gruta de São Jerônimo e tem o lugar da Natividade. Mas o que eu queria falar da Dona de Travelman é que lá, não sei se você sabe disso, lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, tem duas coisas muito importantes no Monte das Oliveiras, tá? Deixa eu só voltar aqui para mim. Vou deixar com vocês, vou deixar com todo mundo aqui. No Monte das Oliveiras, tem duas coisas lá no Monte das Oliveiras. Uma é a Igreja da Ascensão. Então, quando você chega no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras, em volta deles, é repleto de... Deixa eu só colocar mais uma trilha aqui, senão vai... Isso. É repleto de cemitério, porque o judeu, ele sabe, e ele ainda espera o Messias. E ele esperando o Messias vai voltar ao Pai do Monte das Oliveiras. Então, em volta do Monte das Oliveiras, tem um monte de cemitério, e caríssimos ali, e os túmulos mais... Ali, a família que tem mais túmulo ali é uma família conhecida nossa, chamada família Safra, no Banco Safra, entenderam? Que são de judeus. Aí esse meu chão, hein?
Isso daí, a família Safra. Então, eles ficam lá, por que eles ficam lá? Porque eles estão esperando o Messias voltar, e o dia que o Messias voltar, eles querem ser os primeiros a ressuscitar junto com o Messias. Entendeu? Então, essa é uma questão. Gerson sumiu aqui, eu voltei para mim. A outra coisa que é interessante é que lá no Monte das Oliveiras, ao lado da Igreja da Ascensão, bom, aí tem a Igreja da Ascensão. Essa Igreja da Ascensão, ela tem um local, mesmo sendo os judeus não acreditando nisso, e os árabes também não sendo cristãos, mas eles preservam o último local onde Jesus tocou os pés. O último local onde Jesus tocou os pés. E você tem a marca dos pés de Jesus quando ele teve a sua ascensão ao céu. Isso está lá no Monte das Oliveiras. Ao lado, não vou falar agora, não vai dar tempo, da rainha que trouxe, foi uma rainha, tem a igreja do Pai Nosso, do Pater Nostre, em latim. E essa igreja tem o Pai Nosso esculpido nas suas paredes em todas as línguas existentes. Inclusive em 2 português. Um português de Portugal e um português mais parecido com o nosso. E um português mais antigo, tá? Então, só para vocês saberem, curiosidades, lá no Monte das Oliveiras tem a igreja do Pater Nostre, que é a igreja que tem tudo. Falei demais, já é para ter acabado o programa, pelo amor de Deus. Emerson, considerações finais. Então, as considerações finais que eu tenho, o Gerson falou bem sobre o finalzinho, né? Não livrar-nos do mal, e eu gostaria até de fazer uma meditação um pouco antes, que fala, não deixeis cair em tentação, porque o nosso mundo é um mundo de provações, sobretudo aquele que é filho de Deus. Esse é mais tentado, né? Porque existe aí uma conspiração, uma batalha espiritual, para que os filhos de Deus fiquem pelo caminho, porque a salvação é uma trajetória na nossa vida. Nós criamos uma história que mostra que somos ou não aqueles que vão ser os eleitos de Deus, filhos de Deus. E aí, nessa trajetória, nós temos as tentações, né? E aí o Pai Nosso, no finalzinho, vai falar, né, que nós devemos pedir esse socorro ao Senhor para que nós não caímos na tentação, porque ao cairmos, nós temos 2 condições, de pedir perdão e de retomar a nossa caminhada, mas é sempre muito doloroso. Então, quanto mais evitarmos as tentações, passarmos por elas, sem que nós caiamos nessas ciladas, é melhor para a nossa fé, é melhor para o nosso testemunho, é melhor para que nós possamos seguir adiante. E essa força não vem da gente, nós somos dependentes desse grande Pai e desse Paizinho, né, na nossa intimidade, que vem ao nosso socorro, né, e nos livrando de todo mal. O Gerson falou sobre o mal que é causado por Satanás, mas eu vou dizer, podemos estender para todo mal. Muitas vezes você sai atrasado de sua casa, alguma coisa acontece, um impedimento, porque é um livramento, né? Então, nós devemos, muitas vezes, ter esse entendimento. Muitas vezes, você faz sempre aquele caminho, e aquele dia você fez um caminho diferente, porque suscitou no seu coração, né, o seu anjo da guarda, que te fez a sair daquela trajetória, muitas vezes, que algo de ruim talvez te aguardasse. Então, nós temos que pedir, né, para toda a milícia celeste para nos ajudar, nos proteger, porque nós acreditamos nessa escatologia, nessa mística que é a proteção de Deus por nós, e nós, para estarmos bem nessa intimidade, nós precisamos ter uma vida intensa de oração, e precisamos acreditar muito, rezar com intensidade o Pai Nosso. Bom, não queria me estender muito, uma boa noite a todos, essas são minhas palavras finais. Deixa eu comentar uma coisa com vocês, você que está em casa aqui. Esse programa já foi de 2 horas, depois virou de 1h30, e depois passou agora para 1 hora, acompanhando a grade da rádio. Só que esse povo tá adorando e quer falar de qualquer jeito, e tá cada dia melhor. Louvado seja Deus. Sandrinho, suas considerações finais. Louvado seja Deus, meu irmão. Consideração final é dizer que a oração do Pai Nosso é uma oração completa, a ponto de Santo Agostinho dizer o seguinte: Santo Agostinho, ele diz:
percorrei todas as orações que se encontram nas Escrituras, e eu não creio que possais encontrar nelas algo que não esteja incluído na oração do Senhor. Ele diz que para você procurar nas Escrituras todas as orações dela, e ele vai dizer que tudo isso que você encontra já está tudo incluso na oração do Senhor. Então, é a oração perfeita, porque foi o próprio Jesus que nos ensinou. Isso não quer dizer que você não deva fazer outras orações, fazer suas orações espontâneas, mas saiba que esta oração é poderosa. Olha só, louvado seja Deus. E as perguntas não param de chegar aqui. Nossa, Jesus amado. Eu nem falei, eu ia falar hoje, viu, da oração vocal e a oração mental. O Pai Nosso é uma oração vocal e muitos protestantes julgam-nos, né, principalmente os protestantes aqui no Brasil, porque nós fazemos muitas orações vocais. Mas fica para depois falar sobre isso, a oração vocal e a oração mental, né? Bible Man, o Santman, hoje não deu tempo, tá? Que Deus... Bible falou pouco hoje, hein? Vamos lá. Vamos lá, irmão, consideração final. Nossa, Jesus, o programa tá cada dia melhor. Então, vamos lá. É sempre bom deixar claro que, diante desse último versículo, mas livrai-nos do mal. Aí eu acabei lembrando de Efésios 6, quando o apóstolo Paulo fala da armadura do cristão. Isso aí. Quando o apóstolo Paulo falou da armadura, do capacete, da couraça da justiça, da espada, ele fez menção justamente aos soldados romanos, que eram homens que usavam aquela armadura, que lutavam que poderiam vencer aí 10 homens, lutando sozinho com aquela armadura. Só que essa armadura é uma armadura espiritual. Se você não se vestir dessa armadura espiritual, certamente você não vai ter forças. Então, é preciso estar sempre em oração, sempre vigilante. E quando eu falei do perdão, não é qualquer um, gente. Mas não é fácil perdoar. Realmente, eu também, por mim mesmo, eu não sou capaz de perdoar ninguém. Pode ter certeza disso. Então, é uma graça que Deus nos concede, mas é preciso a gente pedir. Então, peça através da oração do Pai Nosso. Eu só queria deixar aqui, ler só um trecho de um livro que eu estou lendo, que eu achei muito interessante essa parte, que vai de encontro. Vamos lá. Contaram a uma senhora da alta sociedade que seu filho tinha sido assassinado. E o que assassinou se havia refugiado ao palácio dela. Lembrou-se a pobre mãe de que também a Santíssima Virgem perdoara aos crucificadores de seu filho. E, em lembrança das dores da Virgem, perdoou generosamente ao refugiado. Não contente com isso, mandou dar cavalos, dinheiro e roupa ao criminoso, para que se salvasse pela fuga. Apareceu então a esta senhora o filho assassinado, dizendo que não só se salvara, como também fora livre do purgatório pela Mãe de Deus, por causa do perdão generosamente concedido ao inimigo. Do contrário, lhe teria sido muito longo o purgatório, mas naquele momento ia entrar logo no céu. Olha só a graça do perdão. Isso foi falar da Rita de Cássia, né? Que para os filhos, preferiu que os filhos morressem do que eles se vingarem do pai, do assassino do pai dele, filhos gêmeos, e trouxe lá, mas antes deles morrer, pediu para Deus tirar eles, mas que eles não fossem para o inferno. Mas antes deles morrerem, ela fez o assassino e eles perdoaram. Gente, temos que acabar, infelizmente. O pessoal teve muita participação, o pessoal agradecendo as perguntas, muitas coisas aqui, gente. Maria Valquíria, o Marcelo, a Leninha que está dizendo que muito bem respondido, a Karina dando perguntas, daria para colocar aqui, enfim,
Gente, não dá para... Tem muitas perguntas aqui, muita gente falando. Que Deus abençoe. Passamos, assim, graças a Deus do horário. O programa foi maravilhoso. Quero falar para todo mundo que amanhã começa aqui, vai ter o programa sobre idade, mas dá início... Deixa eu me colocar aqui para a gente encerrar e fazer a oração. Dá início a semana de prevenção do usuário de drogas, a semana de prevenção à drogadição, tá? Então tem palavra do nosso bispo, tem padres falando. Gente, vai ser muito bom. Então começa amanhã, desde sexta-feira amanhã até a outra sexta-feira com o encerramento da semana também. Só que o Sobriedade vai ter amanhã, vai ter na terça-feira e depois vai ter na sexta-feira de novo. E nos outros dias? Nos outros dias a Pastoral Familiar vai estar fazendo lives também. Não dentro do programa, mas as lives. Então, graças a Deus, vai estar sendo um programa maravilhoso. Programa em palavra. Maravilhoso mesmo, tá, gente? Não perca isso. Eu até perdi aqui a boa notícia. A vinhetinha aqui, pronto, tá? Então não percam mesmo. Agora eu vou colocar aqui a nossa vinheta da oração e vou deixar com todos vocês. Eu queria fazer uma última pergunta para vocês, meus irmãos. Uma última pergunta para vocês. Deixa eu só colocar aqui. Meus irmãos, adivinhe, não gosto de adivinhação, mas adivinhe qual a palavra da oração final. Qual a oração final que nós vamos rezar? Pai Nosso? Oh, meu Deus do céu! Já queria agradecer ao Gerson. Gente, o Gerson, ele tá lá na casa dele. Hoje ele avisou assim: olha, minha internet aqui em casa durante o dia caiu muitas vezes. Nós trabalhamos de casa, a gente vê quando o dia não tá bom, quando a área não tá muito boa. Em casa também eu trabalho, minha esposa trabalha, as crianças têm aula. Ele falou: toca o barco daí. Obrigado, Gerson. Espero que eu tenha tocado aqui de uma maneira digna o programa. A trilha de oração já está aqui. Agradecer a todos vocês, os meus irmãos. Mas, Gerson, eu quero que você dê o seu tchau famoso, tá bom? Então, que você já possa, desde agora, colocar essa oração que é perfeita, essa oração que vem dizer, vem pegar todo o nosso ser, não é para uma área nem para outra, e falar de ofensa, de dívida, de saúde, vem falar de trabalho, do pão, vem falar de todas as coisas, que você possa realmente agora, nessa oração que se encaixa perfeitamente, depois de tudo que foi falado aqui, que você trata o Pai como paizinho, que você reconhece o seu batismo. Se você pode fazer uma coisa, geralmente a gente pede para 1 milhão de pessoas. Hoje, eu quero te fazer um pedido, que você reze por você. Que você reze pelo seu bem-estar, pela sua saúde mental, por esse momento difícil que estamos vivendo, essas pressões que nós estamos tendo, que você reze por você e reze junto conosco. Essa oração é por você, com muita alegria. Irmãos, eu pedi para vocês não rezarem alto para não dar delay, tá bom? Mas rezem aí com vocês, eu vou até fechar o microfone de vocês, porque não dá delay, fica um negócio meio estranho. Mas eu peço aqui da Chácara da Anunciação, do lado do Santíssimo que está aqui, você da sua casa, aqui dos estúdios da Rádio Frater, eu peço que o Senhor te abençoe, eu peço que o Senhor te ilumine, eu peço que o Senhor te dê forças, eu peço que o Senhor providencie o pão da sua casa, que está tão difícil nesse momento. Peço que o Senhor perdoe as suas ofensas e peço que o Senhor te dê condições, o mais rápido possível, procurar um padre para se reconciliar com o Senhor, para poder dizer: perdoai-nos as nossas ofensas. Que Deus ilumine a cada um que está em casa. Que Deus ilumine a cada um que está nos assistindo. Que Deus ilumine a todos nós. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis